para a igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meus amados, eu quero compartilhar a respeito da igreja de Laodiceia. Mas antes de nós falarmos sobre a igreja de Laodiceia, eu quero antes falar sobre a cidade de Laodiceia. A cidade que também contribuiu muito para que a igreja de Laodiceia se tornasse uma igreja morta, uma igreja sem testemunho, uma igreja acomodada com os prazeres desse mundo. A cidade de Laodiceia, segundo alguns comentaristas bíblicos, era o centro financeiro da Ásia Menor. Ela se destacava também pela indústria textil e também se destacava pelo fato de ali na cidade de Laodiceia havia ali uma escola de medicina especializada em oftalmologia. Só que na cidade de Laodiceia, havia algo ruim naquela cidade. Por quê? O precário abastecimento de água. A cidade, ela recebia pouca água. E lá na frente eu vou explicar por que essa cidade era precária em água. Foi fundada em 250 a.C. No ano 60 depois de Cristo, Laodiceia foi abalada por um grande terremoto. Ela foi abalada pelo grande terremoto. Mas só que o povo da cidade de Laodiceia, a cidade em si, era uma cidade muito soberba, prepotente. E nos diz alguns historiadores bíblicos que a cidade era tão prepotente que ela recusou a ajuda do Império Romano para construir a própria cidade, reerguer a cidade novamente. E diz alguns historiadores bíblicos que ela própria reconstruiu a cidade, levantou os muros para mostrar para os povos de outras cidades que nada derrubaria Laodiceia, e para mostrar que eles eram um povo rico, um povo milionário. Tanto é que a cidade de Laodiceia haviam ali muitos banqueiros e milionários, homens que sustentavam a cidade. E por essa influência, a sua influência era tão grande que estendia-se por toda a região e acabou por afetar até mesmo a igreja estabelecida em seu tempo. Ou seja, a riqueza, a prepotência, o orgulho da cidade era
que havia lá em Laodiceia. A igreja de Laodiceia, porém, já não tinha testemunho, nem profecia e nem sacerdote. A igreja, ao invés de sitiar, ela deixou-se sitiar. Ao invés de transformar vidas, ela se conformou-se por ela mesma. E agora já não havia diferença entre a cidade de Laodiceia e nem a igreja que estava lá. As duas caminhavam no mesmo patamar. Assim como caminhava a cidade, a igreja também caminhava. Aleluia, glórias a Deus. Sobrepujada pela cidade, a igreja já não tinha força testemunhal de evangelizar, de levar a poderosa palavra de Deus àquela orgulhosa e prepotente cidade. Por quê? Porque a multidão já tinha feito parte da vida da igreja de Laodiceia. E Jesus, vindo nesse cenário, destinou essa carta ao anjo da igreja de Laodiceia, visando duas coisas. E quais eram elas? Primeiro, corrigir a postura daquele rebanho e reconduzir-o na palavra de Deus. Em segundo lugar, alertar as demais igrejas que fujam da podridão espiritual. Para mostrar às outras igrejas que estavam ali circuncisas a ver o exemplo de Laodiceia e fugir da podridão espiritual. Porque a igreja, irmãos, que estava em Laodiceia entrou num relaxo tão grande espiritual, que a igreja não havia testemunho. Outras igrejas, como a igreja de Sardes, a igreja que explica, outras igrejas, Jesus veio com a correção, mas essas igrejas ainda tinham um pouco de testemunho. Agora Laodiceia não tinha testemunho nenhum para que Deus fizesse dela uma grande igreja. Observe lá no versículo 14, a qual eu li no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo 14. Observe que a palavra de Deus ela fala assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Olha como Jesus ele se apresenta à igreja de Laodiceia. Ele diz assim: olha, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Em primeiro lugar, o Amém. Segundo, a testemunha fiel e verdadeira. E em terceiro lugar, o princípio da criação de Deus. Observe que Jesus Cristo se apresenta à igreja de Laodiceia, uma igreja presunçosa, infiel e que vivia de mentiras. E Jesus se apresenta a ela como o Amém. Ele diz: aquele que diz o Amém. E nessas poucas palavras, irmãos, mas palavras poderosas, o Senhor censura duramente a igreja de Laodiceia por causa do seu desprezo à suficiência divina de Deus. Porque a igreja que havia lá em Laodiceia já não confiava no poder de Deus, já não se entregava nas mãos do Senhor. Ela se confiava, era prepotente, presunçosa, e deixou de lado o poder de Deus e a suficiência de Deus. É por isso que o Senhor Jesus ele se apresenta à igreja que havia em Laodiceia como um Amém. Ou seja, o Senhor mostra seus atributos e não esconde as suas atribuições como Deus. E diante da pretensão daquela igreja, diante da pretensão da criatura, o Senhor mostra as suas credenciais como Criador. Aleluia! Diante
observarem na palavra de Deus, todas as vezes que Jesus, ele falava em verdade, vos digo. Todas as vezes que Jesus Cristo, ele iniciava ou encerrava os seus pronunciamentos, todas as vezes que ele, ao pronunciar a declaração, ele dizia em verdade vos digo. E isso soava aos ouvidos dos judeus e todos aqueles que haviam ouvido a palavra do Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, em verdade vos digo, é como se o próprio Senhor afirmasse e dissesse amém e amém. Ele dizia em verdade vos digo. Era como ele dissesse amém e amém. Ou seja, ele dizia e ele confirmava aquilo que ele estava dizendo. Aleluia, glórias a Deus. Era uma afirmação irrecorrível e que possuía a força de um decreto proclamado em última instância. Ao se apresentar a orgulhosa Laodiceia, observe que o Senhor se apresentar a orgulhosa Laodiceia como amém. Jesus deixa bem claro à igreja de Laodiceia que ele é a última palavra de todas as coisas. Aleluia. Jesus, ao se apresentar à igreja que havia em Laodiceia como amém, Jesus Cristo está dizendo para ela: olha, quem dita a última palavra aqui sou eu. Enquanto eu não disser a última palavra, nada vai se concretizar. E diz a palavra de Deus que tudo que foi feito por ele se fez, irmãos, e sem ele nada se fez. Se Jesus Cristo não estivesse na criação do mundo, nada se faria, porque ele é o amém. Aleluia, agradecido seja o nome santo do Senhor. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, a gente luta, peleja, e nada daquilo que a gente busca não é realizado. E sabe por que muitas vezes não é realizado, irmãos? É porque o Senhor Jesus não deu a última palavra. Enquanto ele não der a última palavra, não vai se realizar aquilo que você está buscando. Mas no dia que ele se levantar do trono da sua glória e der a última palavra, não tem inferno, não tem homem, não tem anjo que possa impedir o amém do Senhor Jesus. Graças a Deus.